Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre os tipos de cabelo e daí a gente finaliza esse conteúdo inicial do nosso primeiro bimestre. Bom, existem diversas classificações quando nós avaliamos o cabelo. Geralmente, quando eu falo em tipo de cabelo, a princípio a pessoa pensa se é liso, encaracolado, ondulado, mas na verdade são várias classificações que nós iremos abordar nessa aula de hoje. Bom, quais são essas classificações que nós iremos abordar? Eu tenho o cabelo sendo classificado quanto à sua etnia, quanto ao teor lipídico, quanto à porosidade ou sensibilidade, quanto à resistência, quanto à densidade e, por último, em relação ao teor hídrico. Então, são essas as classificações em relação ao fio. Por isso, sempre que nós iremos classificar um cabelo, eu preciso saber em qual classificação que eu quero. É em relação a teor lipídico, etnia, resistência? Classifique o cabelo quanto a quê? Qual a sua classificação? Bom, o primeiro grupo que nós iremos falar é a classificação mais comum, que nós ouvimos falar muito, que é a classificação dos fios quanto à etnia. E nesse quesito nós temos os fios sendo classificados como mongoloides, caucasoides e negroides. Quando nós classificamos um cabelo como mongoloide, o mongoloide é aquele cabelo liso. Quem tem cabelo mongoloide? Geralmente as pessoas asiáticas, tá? É aquele cabelo liso, grosso, a estrutura dele em corte transversal, ele é cilíndrico, bem circular, e no couro cabeludo, esse folículo piloso ele está implantado de forma reta, por isso que nós falamos que o folículo ele é reto. Quando eu falo dos cabelos caucasoides, ele tá na maioria das pessoas, tá? Eles são cabelos mais ondulados, porém com uma diversidade de textura muito grande. Eu tenho desde cabelos mais armados, até mesmo cabelo que formam as ondas, os cachos. O fio, ele é moderadamente circular. Então, daqui a pouco eu vou mostrar na imagem para vocês. Quando eu pego esse fio em corte transversal, a gente observa que ele não é tão redondinho. Ele é um cabelo mais fino do que o cabelo mongoloide, tá? Mais cilíndrico, e o folículo piloso tá implantado na pele de forma semi-helicoidal. E por último, nós temos os cabelos negroides, eles são extremamente encaracolados, tá? Os cachos são bem pequenininhos. O fio, quando olhado em corte transversal, ele é oval e é o cabelo mais fino. Sabendo que os cabelos negroides são os cabelos mais finos, são os cabelos que exigem mais tratamento, tá? E muitas vezes é o cabelo que a gente encontra mais danificado, por quê? Para fazer qualquer processo químico, vamos pensar em um alisamento, esse tipo de cabelo, ele é difícil de ser alisado. Isso necessita de utilizar produtos fortes. Porém, como o cabelo ele é fino, consequentemente o dano ele é maior. E nesse momento, nessa situação, o folículo piloso ele está implantado na pele de forma helicoidal, como se fosse uma hélice. Bom, aqui nós conseguimos ver o cabelo em corte transversal, à nossa direita, tá? À nossa esquerda, me desculpe. A gente consegue observar o cabelo em corte transversal e a figura da direita a gente observa o fio de cabelo. Bom, quando eu observo aqui na imagem 1 o corte transversal do cabelo mongoloide, observam que ele é mais circular, mais redondinho, e esse círculo ele é maior que os outros. Isso indica que esse cabelo ele é mais grosso. O cabelo dos africanos, que são os cabelos negroides, olha como que eles já são bem menores, tá? Eles não são tão redondinhos e, consequentemente, eles são os fios mais finos.
E o cabelo caucasoide, a gente observa um tamanho intermediário entre os dois. E isso permite diversas texturas diferentes. Bom, daí quando a gente fala desse fio de cabelo em relação à implantação dele no folículo piloso, eu quero que vocês observem aqui o cabelo mongoloide. O folículo piloso, ele está implantado aqui, ó, de forma reta, tá? Que seria o cabelo dos japoneses, por exemplo. E esse folículo mongoloide, por estar de forma reta, o fio ele já sai reto, tá? Por isso que é um cabelo extremamente liso. Quando nós abordamos os cabelos dos caucasoides, nós comentamos que o folículo ele está implantado de forma semi-helicoidal. Observem que aqui na base, na região do bulbo, existe uma curvatura. Isso faz com que esse cabelo ele já nasça com os cachos. Nesse caso, os caucasoides eles apresentam cachos maiores do que em relação aos negroides. Entretanto, observem também que nos caucasoides a gente vai ter uma variação, desde texturas, cabelos mais finos e mais grossos, até mesmo em relação aos cachos. Eu posso ter cabelos simplesmente armados. E aqui, os negroides, observem que o folículo ele já é o mais fino entre os três, tá? Por isso que o fio, a gente viu na imagem anterior que ele é bem fininho. E observem que ele faz uma curvatura bem intensa nessa região do bulbo. É aqui que nós temos o folículo em forma de hélice. E é isso que vai determinar que esses fios, eles sejam bem encaracolados, com os cachinhos bem pequenininhos e finos. Então, nessa imagem, a gente consegue observar, tá? A quantidade presente, então, a quantidade presente não, me desculpem. A gente consegue observar que os folículos, eles são mais grossos do mongoloide para o negroide, e nós observamos também a presença da curvatura desses folículos pilosos, que vai determinar o cacho presente no fio de cabelo. Bom, pessoal, terminando então a parte da classificação dos fios em relação à etnia, nós teremos a classificação quanto ao teor lipídico. Quanto ao teor lipídico, já fica bem claro para a gente que o cabelo ele vai ser classificado em relação à quantidade de sebo presente. E daí nós teremos os cabelos oleosos, tá? Que geralmente são cabelos que apresentam uma quantidade de sebo muito intensa. Esse tipo de fio vai acarretar em um cabelo sem brilho, um cabelo mais pesado. E geralmente o paciente ele vai ter algum distúrbio hormonal, utiliza algum medicamento, situações de estresse, ou até mesmo uma alimentação rica em gordura trans, que pode fazer com que esse paciente ele tenha uma produção sebácea maior. Aí nós teremos também os cabelos classificados como secos, que são cabelos que têm baixa produção de sebo. Esse tipo de cabelo, ele perde a proteção externa, ele perde aquela camada F de sebo, né, que faz a proteção na cutícula. Consequentemente, esse fio, ele tá mais susceptível a danos físicos e químicos, e ele fica um cabelo opaco, sem brilho, tá? A cutícula acaba ficando exposta, e daí a gente já comentou em aulas anteriores, uma vez que a cutícula tá aberta, a luz bate e ela é absorvida, de forma que ela não reflete na forma de brilho. Nós teremos os cabelos mistos, que serão oleosos na raiz e seco nas pontas. É um tipo característico de cabelo longo, tá? Na verdade, a gente muitas vezes, usando produtos adequados, nós conseguimos ajustar esse tipo de cabelo. E os cabelos normais que não têm excesso de sebo, o sebo produzido é o suficiente para lubrificar a fibra sem pesar, geralmente cabelo de criança. Bom, aí nós temos uma outra classificação que é em relação à porosidade
e sensibilidade. Quando eu falo em relação à porosidade, eu me refiro a escamas do cabelo. Então, um cabelo classificado como cabelo poroso é aquele cabelo onde as escamas estão bem abertas, tá? É um cabelo sem brilho, é aquele cabelo que quando a gente passa os dedos, ele tende a enroscar, a embaraçar com uma facilidade maior. Quando eu realizo um tratamento químico nesse cabelo, os resultados são rápidos, porque os tratamentos químicos eles agem na cutícula, porém, nesse caso, a cutícula, os tratamentos químicos agem no córtex, porém precisam atravessar a cutícula. Como o cabelo poroso, a cutícula já está aberta, eles conseguem permear mais facilmente. Os cabelos normais, as escamas estão semi-abertas, têm uma penetração normal de substâncias, e os cabelos impermeáveis, que geralmente são cabelos mongoloides, as escamas são bem fechadas, o que dificulta a penetração de substâncias. E daí, se a gente quisesse relacionar quanto à etnia, os cabelos mongoloides, eles são mais impermeáveis, os caucasoides, eles têm uma porosidade mais normal e o cabelo negroide, ele tende a ser mais poroso porque ele tem uma baixa produção sebácea. Então, esses fatores, essas classificações, muitas vezes elas vão se relacionando. Porém, eu posso ter um cabelo de mongoloide que foi submetido muitas vezes a tratamentos químicos que tornou esse cabelo poroso. Vamos pensar em uma hidratação. Quando a gente realiza uma hidratação em um cabelo poroso e um cabelo normal, e a gente, vamos pensar que nós estamos avaliando aquele creme, qual cabelo que nós teremos um resultado melhor? Um cabelo poroso, porque a cutícula está mais aberta, absorveu mais produto do que no cabelo normal. Então, às vezes a gente tem a sensação que para o cabelo normal, o produto não foi tão bom, mas na verdade o cabelo normal não precisava de tanto produto quanto um cabelo poroso. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar aqui, ó, o cabelo quando ele tá impermeável. Nessa primeira imagem aqui, a gente observa o cabelo bem com as cutículas fechadinhas, o cabelo com uma porosidade normal, as cutículas estão semi-abertas, e o cabelo poroso, as cutículas estão muito abertas. E isso faz com que esse cabelo ele fica mais desgastado, sem brilho, né? Aqui é uma microscopia também, onde a gente observa cabelo impermeável, porosidade normal e o cabelo poroso. E aqui mostrando a deposição de óleo de máscara capilar sobre as cutículas que estão desgastadas. Bom, e quando a gente fala da classificação do cabelo quanto à resistência? Quando nós classificamos os fios quanto à resistência, é aquele teste de tração que a gente puxa o fio, tá? Pega uma mechinha, puxa, geralmente quando vai fazer procedimentos químicos, os salões, eles têm isso como padrão antes de fazer, porque se o cabelo ele for forte, ele aguenta produtos químicos fortes. Agora, cabelos que tenham baixa resistência à tensão, cabelo fraco, deve-se tomar cuidado com os produtos que serão utilizados. Bom, no cabelo forte, aquele em que a gente puxa e ele demora para quebrar, tá? Ele tem excelente resistência à tensão. O cabelo normal, a gente puxa, rapidamente ele quebra. Agora, o cabelo fraco, eu pego as minhas duas mãos, a hora que eu vou tentar puxar um pouquinho, esse cabelo ele já se rompe, ele não consegue ter nem um pouquinho de elasticidade. E esse cabelo, ele encontra-se, então, totalmente sem resistência. Aqui nós temos também a classificação dos fios quanto à densidade. Quando eu falo de densidade, é a quantidade de fios por centímetro quadrado, ou seja, quando eu classifico contra a densidade,
eu vou observar se a pessoa tem muito ou se ela tem pouco cabelo. Então, uma densidade alta tem grande número de fios por centímetro quadrado. Vamos pensar que aquela pessoa que faz um rabo de cavalo e dá aquele rabo enorme, volumoso. Densidade normal são a maioria das pessoas que dá um rabinho de cavalo mais convencional. E densidade baixa, um cabelo bem ralo, com baixo número de fios por centímetro quadrado. E nós teremos também a classificação em relação ao teor hídrico. Então, eu não classifico o cabelo somente em relação ao teor lipídico. Eu faço essa classificação também em relação ao teor hídrico, que é a quantidade de água presente na fibra capilar. É claro que a classificação do teor hídrico, ela está relacionada com o teor lipídico, porque o sebo, ele protege o fio. Uma vez que eu perder o sebo desse fio, consequentemente a água ela vai extravasar também e eu vou ter um cabelo ressecado em teor lipídico, mas também em teor hídrico. Então, são situações em que uma vem relacionada à outra. O cabelo ele vai ser ressecado tanto em teor hídrico, tá? O cabelo ele vai ter baixa quantidade de água, mas quando que ele tem baixa quantidade de água? Quando ele for seco em relação ao teor lipídico também. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu precisava estar passando para vocês nesse primeiro momento, tá? Foram muitos questionamentos que nós tivemos nesse início de bimestre. Todas essas informações que nós abordamos até o momento, elas são cruciais para que nós realizamos uma ficha de anamnese perfeita do paciente, uma ficha de anamnese inicial. Então, eu preciso avaliar essas características, eu preciso observar se o couro cabeludo é oleoso, como que estão as pontas desse cabelo, para que a gente consiga dar um direcionamento já nos tratamentos que serão proporcionados, serão preconizados para esse paciente.